Estamos no alto do Funchal, um dos locais mais emblemáticos da fé madeirense. Este é o Santuário Nossa Senhora do Monte, casa da padroeira da cidade e destino de milhares de romeiros. Vamos circular em mais um santuário mariano de Portugal? Vem comigo! A quase 600 metros de altitude, ergue-se o Santuário da Senhora do Monte. Construído sobre antigas colinas de denso arvoredo, o templo é símbolo da devoção do povo à sua padroeira e testemunho de uma fé que resiste ao tempo. A origem deste santuário remonta ao século XV, quando Adão Gonçalves Ferreira, o primeiro homem nascido na Madeira, mandou erguer, neste mesmo lugar, uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Encarnação. A devoção popular cresceu e o título Nossa Senhora do Monte passou a acompanhar a fé dos primeiros colonos. Subimos ao monte para o Santuário de Nossa Senhora do Monte, mais um episódio dos Santuários Marianos de Portugal. Estou muito feliz de estarmos cá no Funchal para esse programa especial e, como sempre, não estou sozinha, aqui comigo a Elizabeth Pinto, que faz parte aqui da comunidade da Nossa Senhora do Monte, é catequista, leitora, entre outras tantas funções. E a Elizabeth vai contar um bocadinho para a gente sobre a história desse santuário, a devoção, um pouco também das atividades aqui da comunidade. E assim, começando pela um pouquinho da história, o que a Elizabeth pode nos contar? Olha, um bocadinho da história. A história reverte-se a uma pequena pastorinha, a história de Nossa Senhora do Monte, que era uma pequena pastorinha que aparecia uma linda menina e daí veio a lenda que o povo conta de conto em conto e então nasce assim a lenda da Senhora do Monte, por ter aparecido uma pastorinha lá em cima nos montes. Foi erguida um oráculo em honra dessa senhora e até chegarmos aos dias de hoje, onde temos esta bela igreja já construída, este belo santuário, que é Nossa Senhora do Monte, é a padroeira não só daqui do Funchal, mas também de toda a ilha. Ela é padroeira da Ilha da Madeira, sim, e é uma senhora onde tem muitos devotos. É um santuário mariano, por aí já se vê pelo nome que vêm muitas pessoas pedir, mas mais do que pedir, agradecer todas as graças que nós alcançamos, porque nós alcançamos mais do que aquilo que pedimos, nós alcançamos mesmo sem pedir. Por isso, um bocadinho sobre a vida da nossa paróquia. A nossa paróquia, como penso que quase em todas as paróquias, temos as nossas missas diárias, as celebrações diárias. O que difere nesta nossa paróquia é certamente as pessoas que entram diariamente, todos os dias aqui para visitar o santuário. Não só Nossa Senhora do Monte, como também o túmulo do Beato Carlos, que é muito conhecido esta parte do monte. Nós, como comunidade, temos uma grande honra, é um grande prazer recebermos tanto turista, tanto peregrino que conhece a nossa freguesia por termos a casa mesmo de Nossa Senhora aqui sediada. A atual igreja começou a ser construída em 1741, mas poucos anos depois foi severamente abalada por um terremoto. Reconstruída com a perseverança dos fiéis, foi consagrada em 1818. No seu interior, a arquitetura barroca, as talhas e os altares laterais convidam ao silêncio e à oração. A devoção à Senhora do Monte é inteiramente madeirense, nascida no coração do seu povo e passada de geração em geração. Esse aspecto da história de Nossa Senhora ter aparecido a uma pastorinha, mais uma vez, Nossa Senhora se revela aos pequenos, às crianças, assim, a semelhança, né, do que aconteceu em Fátima. Então, se a Elizabeth podia destacar essa relação de Maria com as crianças, com aqueles que são os pequenos. Eu acho que, a minha maneira de ver, eu acho que Nossa Senhora, sim, revela-se aos pequenitos,
Mas eu acho que o que conta mesmo é o pequenino de coração, é aquele que se abre, não é só o pequenino em tamanho. Claro que as crianças, porque são puras, são seres puros, são seres inocentes, e é isso também que lhes ensinamos nas catequeses quando são pequenitos, que Maria é a nossa mãe, Maria está sempre presente, Maria está no nosso coração. Por isso nós temos de ter sempre um coração pequeno no sentido de chegarmos perto de Deus, para assim termos um coração grande com Nossa Senhora. Eu acho que é isso, é a mãe que está ao pé dos meninos pequenitos, pois nós vamos crescendo, vamos nos afastando um bocadinho mais da mãe e só o coração é que vai contando. Por isso, acho que vai mais por aí. Nossa Senhora, a relação entre Maria e os pequenitos, é porque a mãe está, a mãe cuida, a mãe é presente e ela como mãe é isso que nos faz e incentiva-nos, e nós crescemos com isto, que a mãe está lá para nós, que a mãe nos ama, e daí o nosso amor tão grande, a Nossa Senhora, a nossa devoção tão grande a esta mãe que sentimos mesmo e que vemos no dia a dia, que ela nos protege dos perigos e que nos abre caminhos e que nos guia pela vida. Isso, e claro, né, como a Elizabeth falou, aos pequenos, né, tem o coração mais puro, mas todos nós somos convidados a essa experiência de humildade, claro, de abandono, porque Maria nos conduz até Jesus, né? Ela é aquela mediadora que nos leva até Jesus. Claro, e também sim, acredito ser muito dessa experiência aqui no santuário. Mesmo, muito, muito. Nós chegamos aqui, nós olhamos para Maria, nós falamos com ela, porque se nós olharmos para ela, ela é tão pequenita, tão frágil, mas é tão grande no poder que tem conosco, na bênção que nos dá, no olhar, no que sentimos, todo o mistério que envolve. É mesmo uma mãe, é uma mãe poderosa que nos toca no nosso coração de pequenitos. A festa da padroeira é celebrada sempre a 15 de agosto, no dia da Assunção de Maria, quando uma multidão sobe ao monte em oração com flores e o coração cheio de gratidão. Há também outra festa comemorada 9 de outubro, o patrocínio de Nossa Senhora do Monte, instituída após a aluvião de 1803 em sinal de proteção. Festas que são sinais visíveis da fé simples e profunda que move o povo da ilha. O povo português sempre cheio das suas tradições, não é diferente aqui da Ilha da Madeira. Quais são as principais tradições e festas aqui do santuário? As festas, nós temos várias, mas temos a grande, a que as pessoas mais nos visitam, é na Assunção de Nossa Senhora ao Céu, que é no dia 14 para 15 de agosto. É chamado o Dia das Sete Senhoras. Nós preparamos o novenário, nós temos as novenas a Nossa Senhora, são 9 dias seguidos. Nós há muito tempo temos esta tradição, temos vários sítios na freguesia e cada sítio está designado a um dia da novena. Nós temos as 9 novenas direcionadas para cada sítio. E o que nós temos de engraçado, tínhamos, porque agora já não é tanto, porque os tempos também são outros e depois da pandemia isto também mudou um bocadinho mais. Nós antigamente, aqui há uns 10 anos atrás, ainda conseguíamos ter cada dia da novena enfeiteado com um tipo de flor diferente, relativa a cada sítio. Aqui o presbitério? Aqui o presbitério e até mesmo o altar-mor. Aquela imagem é tipo uma cortina que é afastada. Olha. E por detrás daquilo nós temos os degraus, tipo uma escadinha para o céu, nem parece. Em que nós temos, sim, pela pintura. Está muito linda. É a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, realmente. E aquilo é tudo enfeiteado e o bonito é que as pessoas dos sítios vivem isto, recolhem dinheiro no sítio, ajudados também pelas instituições das freguesias, e depois vêm, colocam as suas flores, são flores diferenciadas todos os dias, e as pessoas... Todos os dias nós vemos o nosso santuário cheio, porque as pessoas são muito devotas de Maria. As novenas são transmitidas também através da rádio, para as pessoas que estão doentes, para os presidiários, para as pessoas que
por isso, simplesmente, ou porque trabalham, ou porque não podem, por diversas razões, não conseguem se dirigir ao santuário, e todas elas conseguem ouvir a novena. Todos os dias também vem, é convidado um sacerdote para vir celebrar. Temos a reza do terço antes da novena, depois temos a própria novena dita, assim a seguir. E, é claro, como bom madeirense que somos e bom português, queremos arraial. E então lá fora continuamos com o arraial todos os dias. Tem um convívio após. Então são 9 dias seguidos de arraial até chegar ao dia da grande festa. O dia da grande festa, em que temos a festa toda a noite, praticamente, sempre com romeiros a entrar. Romeiros são as pessoas que nos vêm cá visitar. E o dia da Grande Senhora é um dia com muito mesmo. Aí vemos o agradecimento das pessoas, as ofertas, as promessas que pagam em cera, a devoção de tantos que muitas vezes atravessam toda a nave da igreja de joelhos, agradecendo, as lágrimas que vemos cair. Aí realmente vemos que aqueles filhos foram tocados mesmo por Maria, foram tocados pela mãe. E olha, eu como paroquiana, gosto disto. Suspeita para falar. Gosto. É muito bonito a gente ver a fé do povo. E esta é a minha casa, esta a igreja que eu também continuo a dar vida todos os dias, sempre que venho, porque participo dando catequese, estou nas celebrações, sou leitura, ajudo no que posso. Então, durante a preparação para a festa de Nossa Senhora do Monte, a festa da Assunção, a Elizabeth falou das 7 senhoras. O que são as 7 senhoras? É dado a Maria, é dado o nome de Maria de qualquer coisa. A Nossa Senhora do Monte, sim, a Nossa Senhora da Paz, a Nossa Senhora... E nesse dia são celebradas, temos a Nossa Senhora, não sei dizer todas, mas estou-me a lembrar de Nossa Senhora da Guadalupe, Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora da Piedade, porque nesse dia específico, 14 para 15, no dia 15 de agosto, são celebradas mesmo as festas dessas senhoras. São destacados 7 títulos marianos. Hoje em dia já há mais, porque há mais oráculos com a devoção a Maria, mas sim, é chamado o dia das 7 senhoras. Então, muito bem, quero agradecer, Elizabeth, por estar aqui nos contar um pouco da vida paroquial, da comunidade, da devoção que acontece aqui nesse santuário, porque com certeza muitos corações chegam aqui, contemplam toda essa beleza, a beleza lá de fora a beleza também. Lá de fora com os comes e bebes, mas o que traz mesmo as pessoas é a beleza de Maria, é o coração, é mesmo isso. Do adro do Santuário Funchal se revela em toda a sua beleza. O escadório, com 68 degraus, é uma subida de contemplação, e dali muitos fiéis se encantam com a cidade, o mar e o horizonte, como quem reza com os olhos. De um dos cartões postais mais conhecidos da Madeira, uma tradição centenária leva turistas e peregrinos, entre risos e vento no rosto, pelas ladeiras da cidade. São os carros de cesto, conduzidos por homens de branco e chapéu de palha. A fila é imensa para descer o monte desse modo tão irreverente. Este lugar guarda ainda um aspecto que o liga à história da Europa e à santidade. É o que vamos acompanhar a seguir. Além de um local de profunda devoção mariana, o Santuário Nossa Senhora do Monte é ainda visitado porque na região viveu um imperador que fez da fé sua coroa e da humildade o seu trono. No santuário repousam os restos mortais do beato Carlos de Áustria, último imperador austro-húngaro beatificado por São João Paulo II. Vale a pena conhecer a sua história e a ligação com a Ilha da Madeira. Carlos de Áustria nasceu em 1887
e foi coroado rei da Hungria em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Homem de fé e de profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, procurou sempre a paz, mesmo em meio às tensões políticas e às pressões do poder. Com a dissolução do Império, foi exilado na Suíça com a esposa, a imperatriz Zita, e os seus filhos. Em 1921, chegou à Ilha da Madeira, acolhido com simplicidade pelo povo e pela comunidade do Monte. E com a senhora Maria da Paz, que faz parte aqui também da comunidade paroquial, saberemos um pouco dessa história do beato Carlos de Áustria. Se a senhora poderia contar brevemente um pouco da história dele e como ele chegou cá à Madeira. Logo que ele veio, o povo madeirense acolheu com muita devoção e já o chamavam do Santo Rei. O testemunho que dava junto à Imperatriz, com a Imperatriz, acolhia-nos sempre com sorriso, com cumprimento. Eu fui acolhido numa casa, num Funchal, cedida por um banqueiro daqui da região. E mais tarde veio para o Monte, para a quinta, também cedida pelo Senhor Rocha Machado. A maneira de estar presente connosco, não tem nada ter sido despojado de toda a riqueza do título. Ele vivia do que nós, povo madeirense, e especialmente paroquianos, povo do Monte. Mas tem algum motivo específico de ter sido escolhida a Madeira? Quando embarcou, ele saiu de Tifani, na Hungria, e embarcou, mas ele não sabia para onde é que vinha. Foi por Deus que ele veio calhar na nossa ilha, e não é por nada que ele, ao chegar à ilha, ainda em alto mar, olhou para o cimo e viu a nossa igreja e disse à Imperatriz Zita: parece um santuário mariano, havemos de visitar aquela igreja. Sempre fui acompanhado por Dom João de Almeida e a sua esposa, Dona Constança. Cuidava muito dos arquiduques, dos filhos, e uma das coisas que o imperador dizia à Imperatriz Zita, gostava muito da Constança, que ela gostava muito dos filhos e que tinha pena dela não ter filhos. Então o imperador Carlos disse que um dia que chegasse ao céu ia pedir a Nossa Senhora que concedesse um filho à Constança. A verdade é que, passados meses após a sua morte, ela teve a graça de ser mãe. Olha, que graça. Desse fruto nasceu os filhos, e tenho ali depois documentos que posso mostrar, em que há correspondência da Imperatriz com a Dona Constança, em que oferecia muitas peças de roupa, inclusive o fato do batizado aos filhos de Dona Constança, e os fatos se encontram exposto na Basílica da Estrela, em Lisboa. Quando ele adoeceu, foi pedido a uma mística madeirense, amada Virgínia Britos da Paixão, que rezasse pelo beato, e a Imperatriz perguntava pelas melhoras do estado de saúde dele. Ela disse que, se não morresse da doença, andavam pessoas aqui para tentar matá-lo. E após a morte do Imperador Carlos, houve aqui uma missa em que o Padre Prudêncio, que era o confessor da Amada Virgínia, veio cá à igreja e celebrou uma missa sobre a urna do beato, em que estava presente a Amada Virgínia e a Imperatriz Zita. Os santos se cruzam pelo caminho. Nós estamos numa terra de santidade, pelo menos os caminhos. Não é por nada que um dos filhos dizia, o arquiduque Cotton, que o beato, que o pai tinha nascido em Viena, mas para o céu nasceu aqui na nossa ilha. Aqui viveu os últimos meses da sua vida num contexto de pobreza e oração.
o antigo imperador adoeceu gravemente e, a 1º de abril de 1922, faleceu aos 34 anos. Sobre o túmulo repousa uma coroa imperial, agora símbolo de um reinado que se transformou em serviço e santidade. Uma paroquiana do Monte traz lembranças do tempo de criança quando esteve com a imperatriz Zita. Também há a intenção de abrir o processo de beatificação da esposa do beato. Para mim, um imperador, uma imperatriz era sonho, as histórias que nós ouvimos, aquele dado. Então, eu lembro-me que ao sair da igreja imperatriz, eu estava assim muito espantada de ver, não sabia se aquilo era uma imagem real, e então puxei um pedacinho do vestido para ver se era realmente uma... Ela colocou uma mão na cabeça e deu-me um beijinho. E isto foi uma imagem que eu sempre tive. Ao longo dos anos, das muitas vezes que os filhos estiveram cá, sempre deram um grande testemunho naquilo que foram educados. Que uma das preocupações do Beato Carlos D'Ástia era a educação cristã aos filhos. E ele soube transmitir, porque muitas vezes nós acolhíamos, como a igreja aqui do mundo, mas sentíamos-nos acolhidos por eles, porque parecia que faziam parte da nossa família. E quando vinham às celebrações, eles nunca escolhiam um lugar de destaque, era sempre junto com o povo. Mas muito interessante mesmo o contato que a senhora teve com a imperatriz, com a família do imperador, desde pequenina. E assim a senhora foi colecionando livros, alguns documentos, cópias de documentos. Pode vir aqui mostrar um bocadinho o que a senhora Eu vou começar pelo livro do Dom Teodoro de Faria, em que relata a beatificação, todo o processo, e está muito completo mesmo a nível, nos outros momentos do Beato Carlos, em que ele chama Jesus, em que ele, no momento da sua morte, coloca o Sagrado Coração de Jesus debaixo da almofada, só mesmo com muita fé se apega a Jesus naqueles momentos. Uma das frases que ele dizia sempre é: seja feita a vossa vontade. Por isso mesmo, na inscrição na urna está escrito Fiat Voluntas. Dona Maria da Paz, voltando a um ponto importante, que o imperador veio exilado para Madeira e nunca mais saiu. E cá morreu, aqui mesmo no Monte? Ele faleceu numa quinta aqui no Monte, em que passou os últimos 40 dias aqui na freguesia. Morreu num sábado santo, então nós dizemos que a quaresma do Beato Carlos foi feita aqui no Monte. Relatos indicam que este momento foi muito forte, porque ele sempre, com a febre muito alta, chamou a imperatriz e pediu para ela cuidar sempre dos filhos. E ela estava grávida nesse momento, ela estava grávida do 8º filho. Eles tiveram 8 filhos. Sim. E então ele pedia também a Deus para que os guardasse dos perigos, e depois chamou por Jesus e faleceu. Uma outra opção para a gente subir e descer do Santuário de Nossa Senhora do Monte é o teleférico. E a gente pode, olha, contemplar essa vista belíssima. E não precisa ficar com medo, gente, porque é bem devagarzinho. Mesmo nas alturas, estamos aqui bem protegidos na cabine. Entre o azul do mar e o verde do monte, este santuário continua a ser símbolo de paz e fé. Aqui, Maria acolhe como mãe e intercede como padroeira.
E a vida do beato Carlos recorda que o poder mais nobre é o de servir com amor. No alto do Funchal, o Monte de Maria continua a ser um refúgio para os habitantes da Madeira e para todos os que procuram Deus.